Uma boa noite. Agora aqui são 8 horas e 20 minutos. Eu estava vendo aqui uma matéria sobre a empresa Itapemirim, que mais uma vez entrou na justiça para ter o direito de ficar funcionando. O que acontece, do meu ponto de vista? As empresas elas se preocupam muito em ter carros novos, com TV digital, com sistema do Wi-Fi. Só que eles esquecem do principal produto, que é o consumidor, o passageiro, aquela pessoa que viaja de ônibus todo ano, principalmente em férias, final de ano, meio de ano. Eu sou nordestino, então viajei muito de ônibus para o Nordeste. Infelizmente o que a gente vê é o descaso com o consumidor, o passageiro. Toda parada entra de 8 em 8 horas, em 7 7 horas, entra o motorista e fala: meu nome é fulano de tal, eu vou com vocês até tal lugar, o percurso é aproximadamente de 7 8 horas, tudo bem, muito bonito, né? Os caras são treinados para isso, grandes profissionais que eu admiro muito, mas não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: quem viaja, principalmente para o Nordeste, esse percurso longo, tem os tais pontos de apoio. E aí que está o grande problema. É um absurdo o preço que eles praticam ali. É praticamente o dobro ou o triplo do que você compraria em qualquer lugar, você paga lá 3 vezes mais. Os banheiros, tem alguns lugares nem se fala, é um nojo. Eu não falo nem do ônibus, porque quem tem que manter isso limpo é os passageiros que usa, que infelizmente nem todos cuidam da higiene, jogam lixo no chão do ônibus. Quando sai daqui do Tietê limpo, quando chega em certo ponto não dá nem para você andar mais, de tanto lixo que tem, que é o próprio passageiro que joga, isso é culpa do passageiro. Mas o que eu quero falar é o seguinte: as empresas, antes de se preocupar com ônibus do Wi-Fi, TV digital, ônibus de última geração, eles deviam se preocupar com os pontos de apoio, que é onde o passageiro é mais explorado. Tem alguns lugares que você precisa pagar para entrar no banheiro, senão os caras não deixam, os caras ficam na porta ali te cobrando. Um exemplo eu dou de Realeza, que eu viajei tanto pela antiga São Geraldo como pela Itapemirim. Uma vez eu estava indo para Alagoas, eu não lembro o ano, você não entrava no banheiro se não pagasse 1,50 no tempo. Um absurdo isso. Então o que acontece? Quem está falindo nas empresas são elas mesmas, ou seja, os empresários, grandes empresários de empresas que não estão percebendo isso. Hoje o passageiro ele prefere gastar 2, 3 mil para ir e voltar de avião. Que a passagem de avião a gente sabe que não é barato. É praticamente 3, 4 vezes mais do que uma passagem de ônibus só para ir. Só que se a da pessoa passa 3 dias ou 4 dias, dependendo do lugar que você vai, de São Paulo para o Nordeste, a pessoa prefere pagar mais caro. Porque pelo menos é um dia, ela vai e fica lá o tempo que ela determinar e volta. Outra coisa é os assaltos na estrada, que acontece muito. As empresas não se preocupam em exigir que em certas regiões, Feira de Santana, por exemplo, a maioria dos assaltos acontece naquela região da Bahia, por ali, de existir uma ronda, seja uma polícia, além da polícia rodoviária federal, que só existe para um acidente ou para multar a gente, é o que mais que eles se preocupam. Você passa nos pontos, está lá. Eu falo que eu estou viajando de carro agora para lá, sempre estou indo e voltando de carro. Os caras, você passa no centro da cidade, é cheio de radar. Teoflotone é um exemplo. É cheio de radar. Então é 60, de repente muda para 50, 40. Quando você sai da cidade, sentido São Paulo, você começa a descer, tem uma descida, uma curvinha lá embaixo, está sempre a polícia rodoviária ali, para pegar você de surpresa lá embaixo. Ou seja, lá em cima você anda 60, mas quando você pega já sai do centro da cidade, a área não urbana, você vai andar um pouco mais, você não vai andar 50. O que acontece? Está lá o guarda com aquela pistola para te multar. Com isso a polícia rodoviária se preocupa, mas em fazer ronda em si mesmo, não. Para ver se tem
carro suspeito parado ou carro suspeito passando. A polícia conhece. Ele não se preocupa com isso. A intenção deles é multar mesmo. Nem para orientar eles servem. Você não pode nem parar no posto da polícia para ficar lá parado, por exemplo, se você tiver algum problema com o carro ou à noite você está longe da próxima cidade para você dormir ali. Muito raro eles deixarem. Então, seja, as empresas deviam se preocupar com isso, com o passageiro. Esses pontos de parada é um ponto de exploração. Eu mesmo não viajo mais de ônibus. Prefiro gastar mais de carro do que ir de ônibus. Então, enquanto as empresas não se preocuparem com isso, não adianta eles fazer o que eles podem fazer o que eles quiserem. O maior patrimônio deles é o passageiro. E eles estão deixando o passageiro cada vez fugir deles. Por medo de assalto, por exploração dos pontos de parada, por tudo, enfim. Então eles têm que pensar nisso. Um exemplo para vocês. Eu tive um patrão, tem mais de 20 anos atrás, ele é um libanês. Eram 2 irmãos. E eu fui trabalhar na loja deles, era uma autopeça. Quando eu entrei lá, uma das primeiras coisas que eles me falaram: olha, José, aqui o seu patrão não sou eu, o seu patrão é o consumidor, porque sem ele eu fecho as portas, não consigo pagar seu salário. Então aqui você não tem que discriminar ninguém por cor de pele, por tamanho, por ser gordo, por ser magro, por nada. Todo mundo aqui tem que ser tratado igual. As empresas deviam pensar nisso, empresa de ônibus, e manter o seu público fiel, que é aquela pessoa que viaja de ônibus, que gosta de viajar de ônibus. Que enquanto eles não fizerem isso, não vai adiantar nada. Nada. Eles dão a melhor assistência aos passageiros. Quando acontece, por infelicidade, algum acidente, é uma briga na justiça para poder o passageiro receber o que é de direito, que ele já paga o seguro quando compra a passagem. Mas quando precisa, é uma guerra para receber, às vezes uma mixaria de nada. E para uma empresa, vamos falar tipo a Itapemirim, São Geraldo, que já não existe o Gontijo, 1001 e outras mais, isso não é nada. 10, 15 mil reais, o que é, gente? Para esse pessoal, nada. Então eles devem se preocupar, sim, em primeiro, em recuperar o seu consumidor, te dando conforto a ele, não só nos ônibus, em tudo que é parado, em tudo que é lugar, para poder a pessoa sentir vontade de voltar a andar de ônibus. Enquanto eles não fizerem isso, todas, a maioria das empresas vão falir. Pode ter certeza disso.